Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Eu sou o evangelista Gastone, superintendente interino das EBDs, e estou para comentar com vocês a lição de número 3 de pré-adolescentes. Fico já feliz de ter a sua audiência e espero poder contribuir com mais uma pré-aula para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, o quarto trimestre de 2024, os pré-adolescentes vão estudar Sábios Conselhos de Provérbios para os pré-adolescentes cristãos. Essa lição que já em outros momentos tivemos oportunidade de falar, vamos trazer a lição de número 3, que tem por título A Sabedoria e o Temor do Senhor. Como vocês já me conhecem, eu gosto de prezar pelos objetivos. Antes, porém, temos aqui o texto base para a produção dessa aula. Em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 20, assim como capítulo 2, versículos de 1 a 10. Mas o texto, que é semelhante lá ao texto áureo da lição de adultos, está em Jó, capítulo 28, versículo 28, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: E ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. E é claro que nós vamos estar permeando os livros aqui de Provérbios e aqueles que nós tivermos algum momento citando a sabedoria, já que a lição está associado a conselhos de sabedoria, a sabedoria e, nesse caso agora, temor do Senhor. Temos aqui como objetivos da nossa lição 3. O primeiro, entender o conceito de sabedoria. É interessante aqui trazer a palavra na sua etimologia. É interessante que você dê uma pesquisada sobre a etimologia, mas no geral, no grego, de Sofia, sabedoria. Reconhecer a diferença entre medo e temor do Senhor. E eu disse por esses dias que são coisas diferentes. Tem gente que tem medo de Deus. Inclusive, no período medieval, começaram a implantar medo no povo, desenhando, pintando o diabo, fazendo muitas coisas, já que no período medieval, principalmente quando chega no iluminismo, em que ganha a vez a arte, a pintura, então começaram a trazer aí várias imagens e pintaram o diabo, pintaram o inferno, trazendo no povo medo, né? E inclusive as situações de mensagens bíblicas que provocavam o pavor, o terror no povo. Mas Deus não é para ser temido com medo, é para ser temido com respeito, honrado. E é necessário termos essa diferença aqui nesse segundo tópico, nesse segundo objetivo. Terceiro objetivo, atitudes que nos levam a honrar a Deus. E aqui no terceiro tópico nós vamos fechar essa lição justamente trazendo aqui algumas atitudes que os nossos pré-adolescentes poderão estar honrando ao nosso Deus. Como eu gosto da lição de pré-adolescentes? Porque ela traz aqui no escopo da lição de professores esses saberes escolares. Esses saberes escolares, para mim, é um 10. Gostaria eu que nas outras lições também tivesse isso. E aqui nós temos 7 saberes escolares. Aqui, primeiro, sabedoria se refere à capacidade de usar o conhecimento de forma mais adequada. Na prática, é pegar todo o conhecimento que nós temos e saber aplicá-lo. Então tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não sabe aplicá-lo. Inclusive você pode estar pensando, alguns professores que têm muito conhecimento, mas na hora de repassar para os alunos, eles não conseguem repassar, não conseguem a aplicação, não conseguem a aplicabilidade. E o aluno até percebe que o professor sabe muito, mas falta estratégia, falta didática, falta metodologia para poder trabalhar. 2. Para ser sábio é necessário temer o Senhor. Então eu posso ter conhecimento, posso até tentar aplicar, mas se eu não temer a Deus, todo esse meu conhecimento não vai ser sabedoria. 3. Temer ao Senhor não é o mesmo que sentir medo de ser punido ou castigado. E aqui é interessante, porque muitas vezes
Algumas pessoas se confundem arrependimento e as consequências do erro, do pecado, e acabam não se arrependendo do pecado, mas das consequências, né? E isso é chamado de remorso. E aí eu não tenho arrependimento, eu tenho remorso. Ou seja, eu me arrependo das consequências do pecado, das consequências do meu erro, mas não do erro em si, do pecado em si. Quarto, aqueles que temem ao Senhor desenvolvem relacionamento mais íntimo com Ele. Pense numa coisa gostosa e é interessante que anda em paralelo com a lição de adultos. Na lição de adultos está trabalhando promessas. E na lição de número 1, um conceito bem importante, que as promessas de Deus, elas são para estreitar o relacionamento com Deus e os seres humanos. A cada promessa feita para estreitar relacionamento. Aqui a gente vai perceber esse alinhamento também. Essa sabedoria desenvolve um relacionamento mais íntimo com Ele, com Deus. Não é? Então, à medida que nós vamos ficando sábios, mais perto nós queremos ficar de Deus. Como disse Asaf no Salmo 73, versículo 28, a parte A. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Cada vez que nós vamos aprendendo mais de sua palavra, mais vamos ficando sábios, mais perto de Deus nós queremos ficar. 5. Honrarmos a Deus quando somos gratos e fiéis a Ele. E aqui a gente entende que é necessário estarmos honrando a Deus quando as coisas vão bem e quando não vão. É necessário que continuemos honrando e gratos a Ele. E aí os irmãos poderiam até trabalhar nas parábolas de gratidão. Uma certa vez, Jesus curou 10 leprosos e dos 10 só um volta para agradecer. Então, vocês podem trabalhar a situação de honrar e ser grato ao nosso Deus. 6, honrarmos ao Senhor quando tememos a Ele. E esse temer aqui, lembrando, não é de ter medo, mas de respeito, de honra, nesse momento de reconhecimento de sua soberania. Bom, entrando na lição propriamente dita, nós temos 3 tópicos. Primeiro, temor do Senhor é o início da sabedoria. Em Provérbios vai aparecer a palavra princípio. Tópico 2, medo versus temor. E aqui a gente vai diferenciar o que é ter medo, o que é temer ao Senhor. Tópico 3, honrar nos torna sábios. À medida que nós vamos honrando a Deus, nós vamos ficando mais sábios. Não basta apenas ter conhecimento, ter cognição. É necessário ser sábio, é necessário ter sabedoria, ter sofia na vida, né? E aqui, então, nós fechamos o escopo da lição e vamos agora adentrando nesses 5 minutinhos que nós temos aqui com algumas situações que poderão ajudar a cada um de vocês. Então, primeiro, o explorar do livro dos Provérbios, né? Trabalhar aqui a sabedoria e, nesse aspecto, o temor do Senhor. Nós vamos trabalhar, vocês tiveram já a oportunidade, Provérbios capítulo 1, versículo 20 e depois o 2 de 1 a 10. São muitos versículos, mas é necessário trabalhar. Não é? Na versão corrigida, a suprema sabedoria altissimamente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Então, percebam aqui que Salomão, quando escreve Provérbios, ele vai trabalhar a sabedoria e vai trabalhar constantemente. Não é? No capítulo 9 é um texto que eu gosto muito. Quando eu estava fazendo minha primeira faculdade e trabalhando na Escola Bíblica Dominical, o pastor José Gomes dos Santos, já dorme no Senhor, ele me deu esse versículo, Provérbios 9, 9. Né? Eu vou ler para vocês na versão corrigida, mas vocês podem trabalhar outras versões. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Vocês podem trabalhar outras versões, que é dar sabedoria ao sábio. Né? Eu já dá sabedoria a quem é sábio,
mas quem é sábio vai sempre querer aprender, vai sempre querer ampliar o seu horizonte de cognição, vai sempre querer ampliar o seu capital cultural. Tá? Então, quem é sábio, ele sabe que não se esgota a absorção de conhecimento. Agora, quem não é que não quer mais aprender, que já não aguenta, que já não tem paciência, que já não suporta. Esse não quer. Mas quem tem sabedoria vai estar ávido pela palavra. Tópico 1, meus queridos irmãos, meus queridos professores. Aqui nós vamos ter: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou início da sabedoria. Neste caso, teremos conhecimento versus sabedoria. Aqui vocês podem fazer, como sugestão, é claro, né? Separar dois grupos e um defender o conhecimento, o outro defender a sabedoria, e ambos buscar argumentos para a defesa de cada um tópico que eles estão fazendo, tá? Quem defende o conhecimento, buscar versículos que defendam o conhecimento, ou pelo menos argumentos que defendam o conhecimento. Quem defende sabedoria, buscar versículos ou argumentos que defendam a sabedoria. E no final você faz justamente o apanhado entre os argumentos de um e de outro e traz a sua versão bíblica sobre tais pronunciamentos, tá bom? E aqui a gente tem, ó, por exemplo, ó, QI. O nosso comentarista traz pra gente QI, que é coeficiente intelectual, então, ou de inteligência. O que a gente tem aqui? É que você poderá também trazer aí na internet, tem alguns testes de QI, você pode fazer. Normalmente o teste de QI está associado às questões de matemáticas, lógica matemática, mas é claro que nem todo mundo é versado para as matemáticas. Tem gente que é versado para as exatas, tem gente que é versado para as humanas, tem gente que é versado para as biológicas, e assim vai. Não é? Mas é interessante que você traga aí um testezinho lógico, até de Bíblia mesmo, teste lógico da Bíblia. Eu vi, não lembro agora, mas eu vi na internet que tinha aí alguns irmãos fazendo teste lógico de Bíblia, bem interessante. Adquirindo sabedoria. Não há como ter sabedoria sem servir a Deus. E aqui é interessante, porque Tiago, ele faz questão de dizer que sabedoria é algo que Deus dá e não passa em rosto. Então, quem tem necessidade de sabedoria tem que pedir a ele. Não é algo que eu vou conseguir nos livros. Nos livros eu vou conseguir conhecimento, mas sabedoria é com Deus. Aquele conhecimento que eu adquiri é preciso aplicar, é preciso saber como utilizar. E esse como utilizar é Deus quem dá. Temer a Deus nos livra do mal. Pois é, aqui a gente tem vários versículos que corroboram com esse pensamento, você poderá explorar cada um deles. Provérbios 14, 27, Provérbios 14, 16, e assim colocando versículo por versículo e sair explorando. Mas mais do que ler versículo, é necessário fazer a aplicação e ver o que cada um dos vossos pré-adolescentes estão fazendo ou estão entendendo desse texto, não é? Então, é fazendo a leitura e a explicação desse texto. Medo versus temor. E aí, sinceramente, muitos têm medo de Deus porque não querem ir para o inferno. Já entenderam que existe céu, já entenderam que existe inferno. Eu quero o céu, mas se desse para ir para o céu fazendo o que o mundo oferece, eu queria fazer o que o mundo oferece. Não faço porque tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de ser castigado por Deus, tenho medo de Deus. Aqui você vai trabalhar que Deus não quer que ninguém tenha medo dele, mas quer ser honrado, quer ser respeitado, quer ser amado, quer ser amigo. Só para ter uma noção, estava fora do planejamento, mas em Gênesis, logo no início, quando temos o primeiro pecado, e aí o ser humano, ele cai, né? O primeiro homicídio, capítulo de número 4. Deus sabia o que tinha acontecido, mas ele diz no capítulo 4, versículo 9, a Caim:
onde está Abel, teu irmão? E Abel e Caim disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Já temos aqui Deus que sabia o que tinha acontecido, mas fez questão de ir procurar saber com Caim o que ele tinha feito. Da mesma forma, quando Adão peca, versículo de número 20, capítulo 3, versículo 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E o fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus foi lá, tratou com Adão, fez o que deveria ser feito com a mulher, com Adão, com a serpente, mas tratou deles. Por quê? Segundo nós estudamos aqui, eles viram que estavam nus. E Deus foi lá e fez aventais para eles. Então, a preocupação de Deus de se relacionar com o ser humano, ainda que tenham errado. Aqui, quando nós formos falar de sabedoria, temor de Deus, Deus não quer que nós tenhamos medo dele, mas que possamos nos relacionar e entender que ele é Pai, que ele é Senhor, que é Salvador, que ele é o nosso Deus. Então é assim que vocês vão trabalhar com os vossos adolescentes, né? Medo e suas consequências, o temor de Deus e seus benefícios e, por fim, o temor de Deus é a bússola da vida. Bússola é um instrumento que nos orienta e que nos diz o caminho a seguir. Por fim, honrar a Deus nos torna sábios. Aqui você pode buscar uma canção e fechar a lição cantando com os vossos pré-adolescentes. Que Deus te ajude, que Deus te use maravilhosamente em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e fica aqui torcendo para que a sua aula seja cativante e que no domingo que vem, na lição de número 4, sobre a importância da disciplina, estejam todos os adolescentes de volta e, é claro, eles trazendo um acompanhante, um outro aluno, um outro convidado para encher a sua sala. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.